Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo diretamente da Costa Oeste, trazendo mais informação para você que está aí do outro lado. Vamos que vamos? 25 centavos, olha o tamanho. Então eles estão diminuindo para manter o preço. Capitalismo. Você vai estar ligado aí. Pessoal, gostaria de agradecer aquelas pessoas que nos apoiam, aquelas pessoas que realmente espalham o nosso legado, porque muitas das vezes a plataforma aqui ela não consegue, o algoritmo não manda, então a gente fica estaque, fica parado propriamente dito. Outra coisa importante, você que está vindo pela primeira vez, se inscreve no canal para que você possa ajudar outras pessoas a verem a mensagem. Conhecimento é o poder, mas se você não usa com sabedoria, você não vai a lugar nenhum. Aqui embaixo vai ficar o endereço do Trust. Você pode entrar lá no outro canal para participar literalmente das lives que são feitas aí simultaneamente. Desde semana passada a gente está anunciando aí, mas com certeza vai estar saindo entre amanhã, depois. Aí vai ser simultâneo no Face e no YouTube. Não no International Pulse Research aqui, por causa daquilo lá do governo Pineira contra nós aí do Chile. Legal? Vocês estão lembrados. Então entra aqui no YouTube, escreve Trust Revolution, você vai ser direcionado para lá e ali a gente vai fazer as lives para explicar as nossas pautas. Bom, fizemos um balanço, 1.740 comitês espalhados pelo Brasil, muita gente ainda não mandou resposta, mas eu acho que tem bem mais, então a gente está avançando aí no nosso processo revolucionário. Muita gente pergunta para a gente, Robert, eu não consigo entender, Robert, como é que vai ser? Por que isso? Nossa... Quando você fala disso, tem pessoas que falam, muda o nome, eu não consigo entender. As pessoas criam assim um certo preconceito quando você fala de comunismo, socialismo e de processo revolucionário. Então, a revolução, gente, ela é necessária para que a gente possa prepararmos o ambiente para a gente avançar, não só com os comitês, mas para que a gente possa quebrar tudo isso que nós estamos vendo aí no Brasil. Estava conversando com uma pessoa hoje aí, a pessoa pediu para que eu visse um filme e principalmente um vídeo de uma pessoa que pensa como a gente, mas age da forma anterior. Então, para nós, não é viável. O Brasil precisa de algo novo. O Brasil precisa andar para frente. A gente tem que ver o horizonte e andar na vanguarda. Então, a nossa nova teoria de organização revolucionária é a vanguarda, é ter um horizonte propriamente dito, onde você realmente vai participar, você, eu, nós, todos iremos participar. Nada vai ser feito como era feito anteriormente, ou como está sendo agora. A política sempre foi feita de costa para nós. O povo nunca teve participação. O povo é obrigado a voltar. E voto, eleição, como vocês sabem, a gente só vai preencher algumas lacunas. A gente não vai ter um resultado definido. Nenhum país de primeiro mundo se levantou através de voto de eleição, gente. Foi através de um processo de disruptura. Então, a gente tem que entender isso, que é a única forma pelo qual a classe trabalhadora, o proletariado, tem a sua libertação e a sua hegemonia de emancipação, através de um governo de punho popular. Lá a gente vai estar explicando isso, o que é política dinâmica de convergência, pauta de transformação, e o que eu vou falar agora referente aqui à Amazônia, que é uma ideologia desse governo proto-fascista, tem a ver também com o empoderamento da população referente ao quê? Ao solo, as riquezas minerais, o petróleo. A Amazônia ela custa bem mais em pé do que derrubada. Porque a gente sabe muito bem que hoje, para você ter uma casa, comprar um terreno, você precisa de grana. E o poder aquisitivo do brasileiro caiu bastante. Só para você ter uma ideia, o imposto de renda está defasado o nosso imposto. Por que o governo não sobe de 1.452 para 3.562, que deveria ser a correção, ou R$4.000? Por que ele não sobe? Porque se ele fosse subir, vai diminuir o número de pessoas que vão contribuir. Então ele mantém lá em 1.000 e pouco para passar a rede e levar todos os peixes. Porque se ele sobe, deu para entender como as coisas estão invertidas no Brasil? E você que está aí do outro lado,
Não fica perdendo muitas vezes tempo com coisas triviais. Você tem que participar. E se você realmente acredita nisso, ajude outros a acreditarem também. O que eu vou falar hoje é referente à degradação do meio ambiente no Brasil e principalmente o que está acontecendo nas diretrizes da nova administração federal desse ministro do meio ambiente, aí, o Salles, que é um baita do hipócrita com esse governo protofascista, é os conchavos que eles fizeram justamente com as grandes incorporações, principalmente mineradoras, onde eles levam uma certa comissão por debaixo da mesa. É a mesma coisa que acontece com as privatizações. O governo está recebendo 3,5 bilhões, recebendo não, está tirando daqui de Nova York para mandar para juros e amortização da dívida. Então o Bolsonaro está lá com a faca aqui, então ele fez um acordo, passou 1,2, olha a diferença, trilhão para banco emprestar para as empresas durante a pandemia, só que os bancos não estão emprestando, estão retraindo o crédito e subiram os juros. Estão pegando 1 trilhão, emprestando para outros bancos e no final do dia faz a sobra de remuneração de caixa. Sabe qual é o nome dessa operação? Corrupção. E o povo não sabe o que significa isso. Banco, eu canso de falar, o banco não produz nenhuma caneta, gente. O banco vive de taxa e de especulação. A função do banco é emprestar dinheiro que muitas das vezes não está nem no cofre. Eu já trabalhei aqui, trabalho com 150 bancos aqui. Estados Unidos tem 5 mil bancos, 2 mil credit union, branch e 5 mil bancos. A competência aqui, por causa que os juros aqui é negativo, o Brasil ainda continua ainda com juros mais altos. Então eles emprestam. Presta atenção na análise. O que você comeu hoje, o que você comeu ontem, que você vai comer amanhã, 70% vem da agricultura familiar, que não tem quase investimento, gente. O Bolsonaro está entregando dinheiro para quem? Esses caras que estão desmatando a Amazônia, para a mineradora, principalmente que vende minério de ferro para fora, paga 4% de imposto, o agrobusiness, 0%. Só que para você plantar soja, você precisa de agrotóxico. E o Brasil está usando a maior quantidade de agrotóxico do mundo. É o primeiro país que está quebrando todos os tatames. Os investidores de fora que vão comprar, daqui a pouco eu falo, não vou querer a soja, porque a soja está contaminada. Então o Brasil deliberadamente está perdendo o mercado em todos os aspectos. E não é o agrobusiness que vai pagar as contas, porque o Brasil não tem indústria. O Brasil não produz uma caneta. Se não tem trabalho, não tem renda. Não tem renda, ninguém consome. Se ninguém consome, ninguém paga o crédito. 3 coisas precisam para o Brasil dar uma alavancada: trabalho, renda e crédito. Eu sempre falo isso para você realmente entrar no círculo. E uma hora você fala, caiu a ficha. Então, os países que adotaram o agrobusiness para alavancar a economia são países que são desiguais socialmente e são os países que não conseguiram controlar a pandemia. Deu para entender? Então o ministro Salles aí, ele vem aí com um paradoxo gigantesco. Ele não conseguiu ajudar a barragem de Brumadinho, Minas Gerais, lá da Vale do Rio Doce, que provocou um vigoroso derramamento de rejetos, né, que espalhou por vasta área ali de Minas Gerais e vitimou pelo menos 270 pessoas. Então a gente está vendo o estrago aí que ele fez aí, que foi feito por uma empresa que foi vendida com dinheiro do BNDES, com a metade paga com títulos podres pelo um ladrão que está solto até hoje, que foi presidente da República, que é o senhor FHC, Fernando Henrique Cardoso, que se reelegeu comendo chá e bolacha com Armílio Fraga, que montou o tripé macroeconômico no Brasil, fazendo a falcatrua do câmbio, na virada do câmbio. Golpe na cara dura. Tem 2 apartamentos, um na França, outro na Espanha. O Sérgio Moro nunca foi averiguar ele. Então dói, gente, porque a gente fica vendo essas coisas que acontecem e as pessoas se fecham. Por quê? O derramamento de óleo também que teve aí
ele não fez absolutamente nada. As queimadas da Amazônia também estão aí, Deus dará propriamente dito, e o meio ambiente, a gente sabe muito bem, esse cara ali causa um contraponto, porque a função dele, além de ser um pequeno burguês, um playboy, ele está servindo os interesses das grandes incorporações. Então isso é fundamental, você tá ligado. Agora a gente vai passar para aqueles que estão por detrás das cortinas. A gente já temos os traidores. O Brasil é cheio de traidor, cheio de Judas Iscariote. E você que está aí do outro lado, você tem que prestar atenção, que muitas vezes você passa do lado dessa pessoa e você não percebe. Então aí tem vários: Michel Temer, Pedro Parente, Romero Jucá, Michel Temer, informante da CIA, Jair Messias Bolsonaro, Ricardo Sallo, Palles Guedes, Sérgio Moro, Dallagnol, aí vai. Dentro da economia e principalmente dentro do lawfare, que foi instituído através dos compliance das empresas que são monitoradas por brasileiros que trabalham por DOD, Departamento de Justiça norte-americano, e DAS, Departamento of Home Security, aqui dos Estados Unidos. Então vamos lá. Então a gente sabe que não só isso, mas o que está por vir é algo que a gente não consegue muitas vezes entender. Nós estamos vivendo a maior queimada de todos os tempos. De 2016 até 2024 anos, nós temos mais de 50 mil hectares aí queimado propositalmente, porque o Bolsonaro ele quer realmente servir os interesses das grandes incorporações. Então, um dos principais doadores da campanha do Trump está por detrás do desmatamento da Amazônia. Já fiz 2 vídeos falando sobre isso, já escrevi 3 artigos o ano passado e esse ano. O bilionário americano Stephen Schwarzman, já falei para vocês, canso de falar, também destinou milhões e milhões de dólares à campanha do Senado do Mr. McConnell. Mitch McConnell, o velho que está aí, ele é o líder do Senado hoje aqui do Trump. Ele que chega atrasado nas reuniões, ele não quer falar com a House Speaker, a Nancy Pelosi, que é a líder dos democratas. Ela é representante da Casa Branca, ela que fala, né, House Speaker, ela que fala pela Câmara, pelo Congresso, e muitas das vezes não é ouvida porque ele não quer pagar o segundo estímulo dos norte-americanos. Então, 2 empresas brasileiras que são parcialmente proprietárias de um grande gerador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Um é o líder da maioria do Senado, Mr. McConnell, como eu já falei para você, e o outro tem uma grande parcela de responsabilidade da destruição contínua da floresta amazônica. É uma carnificina, gente. Então, esses incêndios se transformaram aí tão violento que chama a atenção de qualquer pessoa ao redor do mundo. Então, as 2 empresas que estão por detrás, eu não vou esticar muito o vídeo, que eu vou voltar muitas das vezes, porque a gente está acompanhando passo a passo. Tem coisa que aqui a plataforma vai bloquear, eu vou falar mais na live porque a gente tem mais tempo. Uma é a Hidrovias do Brasil, a outra é a Pátria Investimento, que detém 50% da Hidrovias. Então tem a Hidrovias Brasil e a Pátria Investimento. Então essa Pátria tem 50% da Hidrovia. Ambas pertencem à grande empresa de investimento norte-americana Blackstone. Quem que é o fundador da Blackstone? O CEO, Sharma Executive Operation, Stephanie Schwarzman. Já falei muito dele. Ele que é o cara que doou milhões e milhões de dólares assim para a campanha do Donald Trump. Então, 28% está baseado nessas 2 empresas. 10% está baseada na Blackstone. Então, essas pessoas são as pessoas que estão por detrás, entende? Essas pessoas são as pessoas que estão por detrás desse desmatamento. Então, o que o Bolsonaro fez? O Jair Bolsonaro anunciou que a Hidrovias do Brasil seria parceria na privatização do desenvolvimento de centenas de quilômetros da rodovia BR-163. Começa lá no Pará e vai até o Amazonas. Então, esse desenvolvimento da rodovia causa o quê? Desmatamento, isso é importante a gente entender, e ajuda a possibilitar a transformação mais ampla da Amazônia em converter de selva para terras agrícolas. Só para você ter uma ideia. Então, ali a gente vê
que pela própria NASA a gente dá para ver o circuito de tudo que foi derrubado e de tudo que está causando. Eu também já expliquei sobre o agronegócio e os incêndios florestais. A gente sabe que tudo que é derrubado depois tem que ser queimado. Que por causa do bioma, a fumaça sobe e causa problemas respiratórios e muita gente está tendo problema de câncer de pulmão, principalmente aí nessa área do Pará e da Amazônia. Então, dá para você entender que o interesse gigantesco do Salles e do Jair Messias Bolsonaro é limpar a área dos indígenas, principalmente lá do Pará, rapar todo mundo, invadir essas áreas propriamente dito, para entregar para a bancada ruralista, latifundiário e os ruralistas que estão aí deitando e rolando, são as pessoas que apoiaram esse proto-fascista que está aí destilando. Então nós temos aí pessoas que traem a nação e, propriamente dito, por outro lado, pessoas que se enriquecem através da desgraça de outros países. Vão lá, destabilizam, vão lá, roubam as riquezas, volta para poder fazer as fugas de capital. O Brasil já tem 900 bilhões desde o ano passado até semana passada de fuga de capital. E é por isso que as pessoas não conseguem entender o que está por detrás disso tudo. Então você que está aí do outro lado, você precisa entender que as coisas não vão melhorar. Que 600 reais que você está ganhando, você tem que descontar 400, que é a metade da população está recebendo isso como renda mínima. 600 menos 400 é 200 reais. Você não faz uma compra com 200 reais no Brasil. Tudo está subindo, a inflação está sendo maquiada e tudo que está sendo feito não é nada de ajuste para o Brasil avançar. Tudo que está sendo feito é arroxo e reformas, literalmente, para drenar da periferia capitalista, que somos nós que produzimos, nós proletariado, literalmente para ir para a burguesia, para a banca, para o rentismo. E não existe outra forma pelo qual o Brasil vai se libertar disso. Então, a gente precisa de quê? O nosso processo de ruptura é o processo revolucionário. Então, não existe uma outra forma da gente realmente ter algo mediante a voto e eleições. Então, o fator primordial disso é uma nova teoria de organização revolucionária, porque tudo isso que nós estamos vendo por aí já se esgotou. E tudo isso que será feito novamente, se voltarem líderes progressistas no Brasil, nós vamos ver a própria repetição de algo que não se sustentou e quando ganhou hegemonia foi temporariamente e muitas das vezes eles recebiam pautas e informações de fora com condições para não ter avançamento, principalmente nas conciliações de classe. Então isso é importante você entender, porque somente um processo de desrompimento vai acabar com tudo isso que nós estamos passando. Deu para você entender o fio da meada? O que eu quero mostrar para vocês é simples. Eu sei que para muitos é um pouco complexo, mas se você for analisar por vias de fato, você vai começar a entender como que funciona as coisas por detrás da cortina de fumaça. Isso é importante você entender. Nós sempre fomos enganados. Nós vivemos uma sociedade onde o sistema fez você pensar da forma pelo qual eles quiseram. Nós fomos processados, programados para fazer literalmente aquilo que eles querem. Nós não temos liberdade de expressão, nós não temos, por vias de fato, absolutamente nada para poder desmontar esse sistema. Nem a esquerda, propriamente dito. A única coisa que encaixa e destrói, literalmente, o sistema financeiro e a burguesia é o processo revolucionário. Se você gostou disso, se você quer saber, se inscreve no canal, vai aqui no telefone que vai estar aqui embaixo, manda informação que a gente vai explicar para você, detalhe por detalhe. A resposta do Brasil está em nossas mãos. Se você continuar da mesma forma, pensando
como ovelha, de 4 em 4 anos, ir lá apertando um botão, você vai ver que você vai continuar na mesma. A construção ela só vai ser feita para aquelas pessoas realmente que têm a consciência crítica, que têm um senso comum. O processo evolucionário vai ser feito por essas pessoas. Nós, não pelo povo. E é dessa forma que nós vamos ser inseridos na economia global, da forma correta, nunca visto na história do Brasil. O Brasil é uma colônia, é um mero exportador de commodities e de matéria-prima. Um país dependente e periférico, onde existe a maior desigualdade do mundo. Num país riquíssimo, onde o pobre come a migalha que cai de cima da mesa. Um país onde existe a maior desigualdade racial de todos os aspectos. As pessoas têm nojo do pobre, do negro, do índio e do nordestino. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Robert for International Pulse Research. Don't go away. Stick around. Fui.